O uso de mapas nos meus projetos é muito presente, né? Então, fui provocada a pensar um projeto sobre algo em torno dos rios São Francisco e Jequitinhonha. E, na ocasião, eu pensei que seria interessante eu dar uma navegada ali nas margens desses rios para entender o que eu poderia encontrar de interessante. Meu propósito inicial era gravar os sons desses rios, né? Então, gravar um pouco o som ao redor. E aí, pouco a pouco, eu fui me dando conta que tinha um monte de microfones já espalhado na borda desses rios, nessas margens, que eram os microfones usados nos telefones de orelhão, né? Então, eu comecei a fazer um mapeamento dos orelhões que encontrava usando essas ferramentas de mapeamento, né? Google Street View e outras visões de satélite também que permitiam encontrar, tanto por 360 quanto por visão de topo, né? Encontrar esses aparatos à beira-rio. E aí depois passei por um outro processo de mapeamento, que é encontrar um número. Uma vez mapeados os orelhões, eu precisava também encontrar um número desses telefones, né? Para conseguir conversar de fato e ligar para esses aparatos, né? Para os aparelhos. Então, aqui é um mapa com alguns orelhões. Os orelhões que estão em cor de rosa são os orelhões que não foram atendidos, os que estão em amarelo são as pessoas com quem eu conversei. Então tem as margens do Rio São Francisco e também tem as margens do Jequitinhonha, né? Então eu fui navegando assim, na borda desse rio para tentar encontrar justamente os números desses telefones, né? Os aparatos e os números desses telefones. Deixa eu dar umas... Tá vendo? Então são várias cidades, povoados. Fala mais alto. Posso te contar onde é que tem um orelhão? Fala. Tem um orelhão lá em Simão, na fim da Vargem. Isso só que eu sei. Ei. Mas tem só esse aqui. Esse orelhão aqui é difícil o povo atender ele, sabe? Ele fica aqui na pracinha aqui que tem no povoado. Pois é. Eu aqui sentado aqui na calçada e porventura eu te atendi. Nós estamos tão felizes quanto você. Nós vamos correndo atender porque ele não toca e aí hoje ele tocou. Eu conversei com cerca de 50 pessoas, mas os telefones mapeados são muito mais, né? Porque a maior parte dos telefones não atenderam, né? A maior parte das pessoas não atendiam esses telefones. E os que atendiam depois de muita insistência, né? Eu fiz esse projeto num tempo de pandemia, né? Então, muitas vezes tinha situações de criançada que não estava em período escolar por conta da pandemia, então ficava na pracinha, disputava para atender o telefone, às vezes me passava um trote, né? Não era eu que estava ligando que passava trote, mas que tinha muito interesse em conversar. Tem uma criança especial que é o Abel, de um povoado chamado Almécigas, que ele não só me atendia, como ele às vezes não deixava desligar e falava assim, não desliga não, por favor, vamos conversar mais um pouquinho. Eu sei que tem mais de uma hora que a gente está conversando, mas vamos conversar mais um pouquinho. Ou ele muitas vezes dizia assim, então você pode me ligar amanhã? Às 3 horas da tarde? Posso sim. Tal. E aí o Abel me contava de tudo, porque ele também me perguntava muito, ele queria saber da minha vida, ele sabia o nome da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos, o que eu fazia. Às vezes quando eu estava com meu companheiro do lado, ainda pedia para conversar com ele ao lado. Então assim, eu me entregava à conversa também, então muitas vezes esse lugar mais ativo da conversa nem partia tanto de mim, né? Por que uma hora você não vem aqui passear? Tem pensão, se quiser ficar aqui, viu? Ué. Aqui tem igreja, dos ingleses, Sim. tem 2 bar, tem muita árvore, tem a praça, tem a escola, aqui faz pão de queijo. Nossa. Aqui é uma roça, nem sei o que falar mais. Tem mais de 1 hora que nós estamos conversando aqui. É verdade. Mas não desliga por agora não.
Bora fazer um teste que esse trem vai. Sim. Você desliga aí e quando passar 1 minuto você liga de novo. Ai. Para mim, o que fica do projeto é isso, né? São as relações que eu construí, as pessoas que eu conheci, com quem eu sigo. Algumas pessoas eu segui conversando, né? Outras eu pude encontrar presencialmente. E eu acho que isso é o que mais me toca, assim, nesse projeto. Valeu, até. Viu? Desliga aí. Tchau. Tchau. Então tá, tchau, com Deus. Eu sinto que a meditação, como uma ferramenta para o autoconhecimento, é, ou ao menos deveria ser, uma prática comum ao ser humano, né? Uma prática de autoconhecimento. Então, o cosmos aqui é, na verdade, uma simbologia a esse universo particular, né? Que habita, que há em cada ser. E no meu caso, o meu universo, o meu espaço e os espaços que eu crio para poder existir, eles se aproximam esteticamente e conceitualmente do espaço sideral, da galáxia, das constelações, dessa atmosfera, dessa dimensão extra-humana, extraterrestre, porque é apenas nesse lugar, nessa dimensão, que eu consigo visualizar um lugar possível de pertencimento e de expansão vital para alguém como eu. Em Inner Cosmos, que vai falar sobre o cosmos estar dentro, né? É muito interessante porque nele eu pude estudar também esse efeito do reflexo, né, da luz em contato com o Paetê, que para mim me remete a esse reflexo, né, que o impacto causa, me remete a esse universo, assim, é quase como que a visualização desse universo que tá aqui, que tá dentro, né. Não à toa eu tive essa ideia das indumentárias para que as pessoas pudessem vestir, interagir com elas, para que com o movimento desse corpo celeste dentro da instalação, elas possam criar o seu próprio universo, ou seja, o seu próprio desenho aqui dentro, né? Então, a instalação nunca vai ser a mesma, porque a partir da interação e da imersão das pessoas com o espaço, a gente vai criar desenhos e estéticas outras aqui dentro, né? Os meus trabalhos recentes, sobretudo nessas arte, nessas video performances, eu busco chegar nesse lugar de contemplação, de respiro fundo, né? Onde a própria existência, o próprio ser, basta por si só. Então, quando eu crio essa instalação, é na verdade um convite não só para as pessoas adentrarem o meu espaço, mas sobretudo para elas adentrarem o espaço delas próprias, né? Porque apesar dos brilhos e paetês que tenho aqui, né, no corpo e no que eu crio, também me interessa me aproximar, me relacionar, dialogar com o íntimo, né, das pessoas, assim. Tudo isso aqui são camadas, né? Eu quero conversar com o que está nas entranhas, sabe, no âmago das pessoas. Então esse aqui é um convite, na verdade, para as pessoas, através do meu trabalho, possivelmente, se analisarem, né? Imergirem em si próprias, porque esse foi o caminho que eu fiz e que venho fazendo todos os dias em busca de elevação e expansão espiritual também.